Vitória! Eu ganhei o título de Rainha da Beleza. Eu tô tão feliz de estar aqui na frente do público. Mas o que há de errado com as minhas mãos? Elas estão enormes e peludas. Por que o vestido tá arrebentando as costuras? Eu corri pro espelho no camarim. Eu agora tenho um pomo de Adão e meu rosto tá todo coberto de barba. Eu sou um homem gigante no reflexo. Naquele momento eu acordei e imediatamente eu corri pro espelho. É impressão minha ou eu realmente tô ficando cada vez maior? Para com isso, Grace, foi apenas um pesadelo. Eu tava esperando os resultados de uma audição pro concurso de beleza e eu fiquei louca. Mas o que é isso? Eu olhei mais de perto e vi um fio de cabelo preto no meu queixo. Que abominação! Então minha mãe bateu na porta. Eu agarrei a pinça e arranquei a coisa fora. Eu não queria que ninguém visse. Após o café da manhã, eu corri pra cosmetologista. Ed fez um tratamento facial como de costume. Ele também disse que o meu corpo se tornou muito atlético. Eu decidi mostrar. Eu nem sequer fazia abdominais, apenas uma nutrição adequada. Depois fui pro café, onde meu namorado e as amigas estavam esperando por mim. No caminho, eu recebi uma mensagem. Os resultados da seleção do concurso. Quando eu tava prestes a abrir, meu telefone descarregou. Eu corri pro café e imediatamente comecei a procurar uma tomada pra carregar meu telefone. Todo mundo estava ansioso para saber se eu fui selecionada. Finalmente ligou e... Sim, eu entrei! Meu namorado Mick disse que estava sempre orgulhoso de estar namorando a primeira beleza da escola. É claro, um monte de garotos estavam dando em cima de mim, mas Lisa e Ana estavam sentadas desanimadas. Ana disse que eles estavam com medo de falhar no próximo teste. Elas não estavam com disposição para se divertir agora. Ei, eu tô viajando aqui. Que teste? Lisa entrou na conversa. Ela e Ana estavam tão preocupadas que até começaram a tomar pílulas sedativas. E me ofereceram. Ok, me dá. Eu também estava nervosa antes da competição e decidi que não seria supérfluo. Na manhã seguinte, eu acordei com o rosto inchado. É estranho, porque eu não fiz nada para ter esse efeito. Abri os olhos e fui pro espelho. De repente, o que há de errado comigo? Tem pelos no meu queixo, não apenas um. Já havia cerca de uns 50 deles. Parecia barba como a de Mick. Eu agarrei a pinça e comecei a puxar os fios, mas eles eram tão difíceis, eu não conseguia arrancar. Será que alguém me amaldiçoou? Eu corri pro meu cosmetologista. Ele deve ter misturado algo e me aplicou uma máscara com hormônio. Eu tava furiosa. Eu invadi seu escritório e fiz uma cena. Ed tinha uma cliente no momento, mas eu não me importei. Ele ficou surpreso e começou a me garantir que não fez nada de errado pra mim. A cliente não gostou do meu confronto. Ela ficou indignada e saiu. Ed tentou impedi-la, mas ela nem sequer virou. Eu nunca o vi tão zangado. Ele me chutou pra fora e gritou pra eu não voltar. Eu fiquei envergonhada. Talvez eu não devesse ter me voltado contra ele. Eu vou nele há anos, mas o que há de errado comigo? Pera, talvez seja por causa das pílulas que Lisa e Ana me deram. Eu já suspeito há muito tempo que as minhas amigas ficaram com inveja de mim e da minha beleza. Depois de Ed, eu relaxei. Deixa as meninas admitirem tudo. Eu fui ao café onde combinamos de nos encontrar. Em silêncio, sentei em frente a elas e tirei o capuz. Minhas amigas olharam pra mim com a boca aberta. Eu disse que a barba era por causa dos malditos sedativos e pedi pra não me olharem desse jeito. Elas começaram a inventar um monte de desculpa, mas eu não acreditava nelas. Mas o que há de errado com a minha voz? Ela abruptamente se tornou mais baixa e áspera. Talvez minha voz tinha quebrado. Eu limpei a garganta, mas minha voz continuava profunda como a de um homem. Eu tava tão envergonhada que simplesmente fugi. Minha mãe me encontrou em casa e me perguntou o que tinha acontecido. Eu tava com medo de que ela fosse ver meu rosto, então eu rapidamente entrei no meu quarto. Mãe, eu não sei o que há de errado comigo. Eu roubei a navalha do meu pai no banheiro e raspei minha barba. A pele ficou lisa e isso me acalmou um pouco. Fui pra cama esperando que tudo fosse embora pela manhã. Mick me acordou de manhã. Ele tava batendo insistentemente na porta. Eu pulei e de repente senti que... Depois de raspar a barba, ela dobrou a quantidade. Cabelo cresceu por todo o meu corpo e eu tava pinicando. E o pijama parecia ter se tornado muito pequeno. Eu congelei. E se Mick me deixasse por causa de como eu me pareço agora? Eu falei pra Mick ir embora. Minha voz ainda tava rouca. Mesmo que eu tentasse afinar. Mas Mick pediu pra que ele deixasse entrar imediatamente. Quando eu abri a porta, vi o desgosto em seu rosto. Mick disse que ele precisava ir pra casa imediatamente. Depois disso, ele enviou uma mensagem de texto terminando o namoro. Eu não queria nem um pouco sair de casa, mas eu tinha um teste naquele dia. Me recompondo, eu comecei a me arrumar para a escola.
Eu não queria arruinar minhas notas por causa de tudo isso. Para esconder tudo, eu coloquei um capuz e uns jeans mais largos. Adeus, vestidos favoritos. Eu me esgueirei para a sala de aula e sentei longe para que ninguém me reconhecesse. Mas de repente alguém tirou meu capuz. Mickey! Ele disse que eu era uma mentirosa, que eu escondia minha feiura dele e só fingi ser bonita. Eu tentei explicar que era temporário, mas então meus colegas começaram a rir da gente, e eles me provocaram sobre mulheres barbadas pertencerem a circos. Eu não consegui me concentrar no teste. Todo mundo estava me olhando. E alguém ainda jogou um lápis em mim. Eu pulei do assento de surpresa. O professor severamente me pediu para sentar e tirar o capuz na sala de aula. Eu não quero que todos os meus colegas deem risada de mim de novo. Mas, uns dias atrás, todo mundo me adorava. Eu não aguentava mais. Então eu peguei minhas coisas e corri para fora da sala de aula. Eu vim para casa chorando. Eu nem sequer tentei esconder da minha mãe. Não fazia sentido mais. Minha mãe estava surpreendentemente calma e disse que era apenas um desequilíbrio hormonal, normal na minha idade. Nem tudo estava perdido ainda. Minha mãe disse que eu precisava fazer um teste de hormônio e por isso fomos para o médico. Eu estava ansiosa para os resultados do exame. Deixem eles me darem uma injeção mágica e todo esse pesadelo vai acabar. Um médico veio e nos disse que eu estava me transformando em um menino. Como pode? Tá todo mundo louco aqui? O médico explicou que eu sou intersexo. Uma pessoa que pode ter ambas as características sexuais secundárias femininas e masculinas. Infelizmente, isso tinha acabado de vir à tona. E agora eu iria me desenvolver como um menino. Eu comecei a chorar. Mamãe tentou me acalmar, mas eu pensei que era o fim. Meus ouvidos estavam zumbindo depois como uma explosão. Nós voltamos para casa e eu me tranquei no quarto. Não é fácil aceitar tais notícias. Então eu recebi uma mensagem de texto. Eu esqueci completamente que hoje foi a primeira etapa do concurso de beleza. Eu realmente queria chegar lá. Comecei a pensar sobre como o júri e o público iriam reagir. Afinal, a Barbie era tão perceptível. Eu queria fazer a Barbie colocar alguma base, mas então eu percebi que não queria fazer isso mais pelo resto da minha vida. Não queria fingir que era a mesma de antes. Não queria ter vergonha. Eu estava muito preocupada, mas exalei e fui até os meus pais. Minha mãe me perguntou se eu realmente queria ir e eu respondi que eu estava indo me apresentar. Ficou claro que eu não tinha chance de ganhar, mas eu precisava ir. Eu corri pro vestiário quando a competição já tinha começado. Tinha um show de maiô, eu mal consegui usar. De repente me dei conta que sim, meu corpo mudou, mas eu ainda era a mesma. Eu não perdi minha verdadeira beleza. Em seguida, o anfitrião chamou meu nome e eu entrei no palco com um sorriso sincero. No começo eu fui aplaudida, mas em seguida todo o salão começou a murmurar indignado. A plateia gritou que tinha um homem no palco. O anfitrião parou o show e ele me perguntou o que eu estava fazendo aqui. Bom, aqui vai o momento da verdade. Eu congelei por um segundo, eu tive muito medo. Mas então eu vi meus pais no meio da multidão. Elisa e Ana, elas sorriram para mim. Ao contrário de todas as pessoas. Eu tentei não pensar sobre o público e júri. Precisava dessas palavras e comecei a falar. Eu costumava me esforçar para ser a mais bonita. E agora? E agora eu sou a mais bonita. Assim como todos nós. Espero que um dia as pessoas se tornem verdadeiramente livres e parem de perseguir ideais duvidosos, como eu fiz muitos dias atrás. Sim, meu corpo mudou, mas por dentro eu ainda sou a mesma. Primeiro de tudo, eu sou uma pessoa com os meus próprios sonhos e objetivos. Eu tô parada nesse palco agora para provar isso para mim e para você. Nós todos queremos ser bonitos, mas não temos que seguir o padrão ideal. A principal coisa é aprender a amar a si mesmo. Eu não sou mais tímida. Alguém no salão começou a me aplaudir. Então, mais alguém. E agora quase todo mundo batia palmas pra mim. Será que eles realmente entenderam o que eu tava falando? E me aceitaram? O júri começou a conferir alguma coisa. Eles queriam me dizer algo. Mas eu só saí. Eu não esperei pra ouvir. Pra ser honesta, agora eu não ligo mais pro que eles disserem. Eu já ganhei. Eu provei a mim mesmo quão forte e bonita eu poderia ser. Com pernas peludas e barba por fazer. Quem eu realmente queria ver agora eram os meus pais e minhas amigas. E com essas pessoas próximas eu definitivamente não tinha nada a temer. Eu não preciso provar mais nada. Oi, o meu nome é Maria e eu tenho 13 anos. Os seus pais já sentiram vergonha de você? Para eles nem deixarem os amigos deles verem você, ou os amigos das outras pessoas, ou ninguém? Sei que existem alguns que ficariam felizes com isso, mas isso é nojento. Assista ao vídeo até o fim e você vai descobrir porque os meus pais me esconderam de todos.
No começo estava tudo bem. Eu sou filha de um escritor e de uma mulher de negócios e eles até eram orgulhosos de mim. Claro, uma excelente aluna que vai a uma escola de música e canta, o que poderia dar errado? Eu estava tão feliz. E além disso, houve uma competição vocal para adultos da qual eu participei. Um dia, algo deu errado durante um ensaio. No meio da música, a minha voz se transformou em um estranho latido estridente. Enquanto eu tentava descobrir o que aconteceu, as outras crianças riam e acharam que era uma brincadeira. Mas não era. A próxima vez que eu lati, eu estava na lousa durante a aula de matemática. Daquela vez, toda a turma riu e eu fui expulsa da aula por má conduta. Eu não pude explicar o que aconteceu, então eu levei uma punição e os meus colegas me deram um apelido, a menina cachorro. Ninguém queria acreditar que eu não estava brincando e que eu estava assustada comigo mesma. Os latidos aconteciam do nada, nos momentos em que eu menos queria. Consegue imaginar como seria se tornar um excluído da sociedade por algo que você não consegue controlar? E isso só piorou. Eu lati durante o canto novamente. A aula foi interrompida e todos rolaram no chão de tanto rir. A senhora Cocina ficou brava e me suspendeu das aulas até que eu começasse a me comportar decentemente. Foi um desastre total. Eu cheguei em casa e fiquei chorando na porta de entrada. Eu contei tudo aos meus pais. Eles disseram que era simples. Eu só precisaria parar de latir para as pessoas e pedir desculpas à professora. Bem, pelo menos eu poderia me desculpar. Eu fui à senhora Cocina no dia seguinte para me desculpar. Eu não sabia que, naquele dia, umas pessoas da televisão vieram até a nossa escola. Eles estavam gravando uma aula com alunos do ensino fundamental. Eu queria sair em silêncio, mas a senhora Cocina me notou. Ela mesma me pediu para vir e começou a me elogiar na frente da câmera, mesmo tendo brigado comigo recentemente. Eu fiquei muito emocionada e quando me perguntaram o que eu achava da escola de música, eu fiz elogios. E à senhora Cocina e ao coral e disse que era a melhor escola de toda a cidade. E então eu lati de novo. Eu não sei como isso aconteceu. Eu falo e de repente eu lato como um cachorro. Todo mundo paralisou de espanto e eu não conseguia parar. Eu lati e então as crianças começaram a latir como eu. Eles pensaram que era uma brincadeira. As filmagens foram interrompidas às pressas. A senhora Cocina olhou para mim e eu percebi que era um completo desastre. Ela nunca me perdoaria por isso. E os meus pais também não me perdoaram. Quando eu cheguei em casa, a minha mãe silenciosamente se levantou da mesa e foi embora. O meu pai perguntou o que diabos eu estava fazendo. Acontece que eles estavam assistindo o programa ao vivo que foi gravado na escola e me viram latindo. A minha professora, todos os alunos da escola de música, os meus pais, um monte de amigos meus, todos me viram latindo em voz alta na frente da câmera. E todos pensaram que eu estava fazendo de propósito. Sabe qual foi a minha reação? Eu lati. Naquela altura eu já estava latindo todos os dias e eu não só latia, mas me contorcia como se fosse um fantoche. Quando isso acontecia, minha mãe se levantava e saía da mesa. O meu pai ficava com raiva, perguntando onde eu estava tentando chegar com isso. Mas eu não queria nada. Eles não conseguiam ver que eu me sentia mal. Eu precisava de um médico. Minha mãe achava que eu precisava de disciplina, não de um médico, mas o meu pai me levou a um. Lá, eu fui encaminhada a um psicólogo e diagnosticada com síndrome de Tourette. Esta é uma doença na qual você tem contrações e todos os tipos de sons incontroláveis saem, xingamentos, gemidos ou latidos. Como era uma doença, não era culpa minha. Então, poderia ser curada? E acabou que não. Eu não deveria esperar por uma pílula milagrosa. Me receitaram sedativos leves e disseram para esperar. Os sintomas diminuiriam por conta própria quando eu crescesse. Se eu crescesse, pois eu morreria naquele momento se eu não pudesse entrar na competição. Eu caí em uma verdadeira histeria por vários dias, lamentando pela minha carreira musical. E esqueci completamente que os meus pais e eu fomos convidados para um casamento. No tal dia, eu os ouvi sussurrando, decidindo se me levariam com eles ou não. E eu queria chorar. Eu tinha que provar que eu era normal. Assim que eu cheguei, eu imediatamente encarei a situação.
Eu estava charmosa, todos sorriam mais para mim do que para a noiva, e eu via como os meus pais lançavam olhares orgulhosos para mim. Aquilo foi um sucesso. A sua autoconfiança já te decepcionou alguma vez? Os convidados me pediram para cantar para os recém-casados. Eu senti os meus músculos começarem a se contrair, mas teimei e concordei, esperando me superar. Fui ao microfone e vi os olhares atentos dos felizes recém-casados. E eu comecei a latir. No começo, os convidados pensaram que era uma brincadeira e riram, mas eu paralisei de horror. Eu continuei latindo e não conseguia parar. Meu pai me agarrou pela gola e a minha mãe transformou tudo em uma piada, dizendo: "Sabe, essas crianças." O meu pai me colocou no carro e eu passei a noite toda sozinha, chorando por uma terrível solidão. Ficamos em silêncio o caminho todo para casa. Eu perguntei timidamente se o meu pai poderia ir ver a minha performance na competição. "Que competição se você se comporta assim?" Minha mãe respondeu com raiva e eu de repente fiquei louca. Eu estive me preparando para essa competição por 1 ano e nada me impediria. Nem os meus pais, nem os latidos estúpidos. Eu provaria a todos, especialmente aos meus pais. No dia da apresentação, eu cheguei na escola muito cedo, mas não para me maquiar ou ensaiar. Em vez disso, eu me tranquei no banheiro. E eu comecei a latir, em voz alta, incontrolavelmente, contraindo os meus braços e pernas. Eu esperava que se eu pudesse liberar tudo antes da apresentação, eu não iria me contorcer no palco. Mas aquilo não ajudou. Assim como no casamento, no começo estava tudo bem, mas então eu lati e fiquei histérica. Eu chorei, lati e me contorci. Fui retirada do palco e alguém ligou para os meus pais e eu nem consegui pará-los. E então, tremendo de horror, eu fui mandada para a enfermaria. Os meus pais me levaram embora, mas seria melhor se eles tivessem me deixado lá. Nos 3 dias seguintes, eles não falaram comigo. Eu chorei e lati. E eu não podia nem esperar que o meu pai e a minha mãe me perdoassem. Eu fugi, me desonrei. Eu não era uma filha, mas uma decepção. Por isso, eu fiquei tão surpresa quando meus pais me disseram para ir visitar uma das minhas amigas. Eles deixariam a cidade para uma reunião de negócios e eles não queriam que eu ficasse chateada em casa sem eles. Talvez eu tenha sido perdoada? Eu teria acreditado nisso, mas eu lati o caminho todo até a casa da minha amiga e cada vez eu via como meu pai se contorcia e como a minha mãe franzia a testa. Assim que a Louise colocou os fones de ouvido, eu saí da casa dela e fui para a minha. E adivinha, eles deram uma festa, uma grande festa com champanhe, bolos e música. Eles estavam me escondendo. Eu entendi que eles tinham vergonha de mim, mas só naquele momento eu percebi o quanto. Eles decidiram fingir que eu não existia. Os meus próprios pais. Olhei para eles se divertindo pela janela e tremi de vergonha e de mágoa. E em vez de soluçar, um latido idiota saiu da minha boca. Chorando e me contorcendo feito um fantoche, eu liguei para minha psicóloga. A psicóloga veio me buscar meia hora depois e percebeu que eu fui literalmente expulsa da minha própria casa como um cachorrinho mau. A festa acabou assim que entramos. A psicóloga tentou falar com os meus pais baixinho. Meus pais coraram e começaram a dizer todo tipo de ameaças. Os convidados nervosos se reuniram até a saída e eu... Algo aconteceu comigo e eu comecei a vomitar xingamentos um após o outro, incapaz de parar. Eu não conseguia controlar como o latido, mas naquele momento eu até gostei, pois os meus pais ficaram horrorizados com tantos palavrões. A psicóloga ameaçou chamar o serviço social, e não sei como isso teria acabado se a campainha não tivesse tocado. Era a senhora Cocina do outro lado da porta. A cena a surpreendeu, mas ela garantiu que não iria interferir. Ela só queria se desculpar. Depois do meu discurso desastroso, ela soube que o meu latido era uma doença e não uma piada. Claro, ela não poderia me culpar por isso. Ela queria continuar as nossas aulas e preparar uma nova música para a competição do próximo ano. A psicóloga disse que a música me permitiria recuperar o controle do meu corpo. E os meus pais, eles pareciam envergonhados com aquela situação. O escândalo foi abafado. E os meus pais foram comigo na próxima consulta com a psicóloga, mas isso é outra história. Curta esse vídeo e se inscreva no nosso canal. Olá!
eu sou a Nicole e eu tenho 18 anos. Me diz, você tem algo especial na sua aparência? Algo que você tem vergonha ou seus pais? Assista esse vídeo e veja como é ter mãos de metal e como viver com elas. Eu fiz cair o queixo dos médicos e assistentes ao nascer. O meu antebraço direito estava faltando. Não sei exatamente o porquê, mas, de qualquer forma, eu nunca tive a mão direita. Eu era muito tímida por causa disso, e implorava aos meus pais para me darem uma prótese, para que eu fosse como outras crianças normais. E qual era a resposta que eu ouvia? Não, filha, não dá, não temos dinheiro para isso. Minha mãe tentava me convencer de que isso era normal, que podemos nos adaptar a tudo. Claro, ela pode se adaptar, porque ela tem as mãos. Eu sofria bullying, mas não das meninas, elas eram ótimas. Mas os garotos provocavam de longe e me chamavam de feia. Entrei em várias brigas e até consegui chutar alguém no pescoço. Então, os meus pais me davam sermões e me diziam que isso era a prova de que eu não precisava de uma prótese, que eles só iriam me provocar ainda mais, que iria quebrar em alguma briga e que nós não teríamos dinheiro para outra. Eu sei o que queriam dizer. Você já é estranha. Suas mãos vão chamar a atenção. Por que você precisa de uma prótese se ainda teremos que alimentá-la com uma colher para o resto de nossas vidas? Seus sonhos já se realizaram da maneira mais inesperada? Certa vez, fui atropelada por um carro. Eu não me lembro como aconteceu. Eu acho que eu estava atravessando no sinal verde e então... Eu acordei no hospital e a minha mãe estava sentada ao meu lado chorando. O meu pai estava chorando também e, em vez da minha mão, eu tinha um toco enrolado em um curativo. O médico me explicou tudo. Acabou que o carro não somente bateu em mim. Ele literalmente passou por cima do meu braço e era impossível restaurá-lo. Consegue imaginar como isso é absurdo? A primeira coisa que pensei não foi, oh, minha última mão. Mas, bem, agora é a hora. Eu implorei a minha mãe e mostrei argumentos razoáveis ao meu pai. Eu disse que as mãos artificiais melhorariam suas vidas, assim como a minha, e que, pelo menos, mãos artificiais eram melhores do que não tê-las. Eles não poderiam argumentar comigo agora. A minha mãe me perguntou com uma voz trêmula o quanto custaria. Meu pai engasgou quando viu a conta, mas eles ainda estavam sob a influência da minha triste aparência de hospital e rapidamente resolveram tudo. A instalação demorou bastante. Demorei ainda mais para me acostumar. Mas chegou um momento em que eu podia escrever o meu próprio nome e eu fiquei tão feliz. Me disseram para não sobrecarregar as mãos para que a adaptação da prótese fosse mais bem-sucedida. Mas eu não conseguia parar de tocar em tudo. Eu tenho mãos. É real! Minhas! Viva! Já aconteceu de a sua família não entender as suas alegrias e tristezas? Os meus pais, por alguma razão, não compartilhavam da minha alegria. O meu pai me elogiava amargamente e a minha mãe se afastava e quase começava a chorar. Eu não sabia o que havia de errado com eles. Eles tinham tanto medo das minhas mãos. As sacrificariam pelos seus próprios confortos? O que eu tinha que fazer para eles me amarem do jeito que eu me tornei? Os ressentimentos foram acumulados por muito tempo e eles tinham que encontrar um fim para isso. Bem, eu fui nadar na escola. Tive que me acostumar com um novo esporte e, no começo, nadei na piscina infantil, mas então comecei a alcançar algum sucesso. Eu ia a sessões de terapia para desenvolver a habilidade das mãos e foi lá que eu conheci o Charlie. Ele tinha feito uma cirurgia na perna e também estava se acostumando com a prótese. Compartilhei a minha experiência com ele, começamos a nos comunicar um com o outro e depois percebemos que estávamos apaixonados. E os meus pais? Bem, os meus pais, eles não me entendiam. O meu pai me tratava como uma garotinha. Ele tentava me alimentar com uma colher, não confiava em mim nem mesmo para levar um copo para o quarto, como se eu não tivesse nenhuma mão, em vez de duas de metal. Minha mãe se tornou apática. Eu pensei, certo, vocês não acreditam em mim? Vou fazer vocês acreditarem. A natação estava indo bem e se eu pudesse entrar na competição, então eles mudariam de atitude? Eu comecei a treinar mais. E sim, eu consegui ótimos resultados em 2 meses. Eu fui convidada para participar das competições paralímpicas juvenis.
A primeira foi realizada em uma piscina novinha. Procurei por amigos e familiares entre a multidão. O Charlie e sua mãe vieram, meu pai veio, mas a minha mãe não estava lá. Foi um golpe para mim. Minha visão embaçou, minhas pernas tremeram e eu quase caí. Eu tenho foco e eu fui capaz de me preparar para vencer, mas eu só tinha um pensamento em mente. Ela não quer me ver, nem mesmo agora que vou disputar uma medalha. Eu não perdi, embora eu estivesse me sentindo deprimida. Fomos todos para a cafeteria, mas quando eu e o Charlie ficamos sozinhos, ele me contou algo assustador que quase me matou. A minha mãe tinha ligado para ele e dito para ele parar de mexer com a minha cabeça. Ele não quis me contar antes da competição para não me afetar, mas como a minha mãe não apareceu... O que você faria se descobrisse que a sua mãe proibia um garoto de te ver? Você ficaria com raiva, começaria a gritar, você tentaria falar pacificamente? Eu fui quase que imediatamente para casa e fiz um grande alvoroço. A minha mãe também começou a gritar comigo. Em um acesso de raiva, ela disse, você nunca será normal, não minta para si mesma. E eu disse, está bem então, e arrumei as minhas coisas. Levei 15 minutos para me arrumar e então saí com as minhas malas e fui até a casa do Charlie. Ele ficou preocupado, disse que eu carreguei muito peso com as mãos e me ajudou a levar as coisas para dentro de casa. Meus pais começaram a me ligar. Eventualmente, eu peguei o telefone e contei tudo a eles. Eu ameacei de fazer o meu processo de emancipação se eles continuassem me ligando, e eu não atendi o telefone de novo. Não atendi até o final do ano letivo. Eu quase desisti das provas, mas eu ainda consegui passar e consegui o diploma. Depois da cerimônia, o pessoal e eu decidimos nos divertir, tomar uns drinks e eu estava tão relaxada que atendi o telefone sem olhar quem ligou. Era o meu pai. Ele me disse apenas algumas palavras. Sua mãe está com câncer. No começo, eu não acreditei. Poderia ser um truque para me fazer voltar. Bem, funcionou. Eu corri para casa imediatamente e então eu soube. Aquilo não era chantagem, era uma doença de verdade. O tumor estava em um estágio no qual o médico decidiu que a perna teria que ser amputada e com urgência. Você deveria ter visto a minha mãe naquele momento. Ela ficou deitada a noite toda olhando para o teto e ficou histérica. Ela chorava e gritava que agora ela não era mais ninguém, mas uma inválida patética e indefesa e que agora ela nunca mais teria uma vida normal. Eu fiquei com raiva. Eu não sou boba e eu sabia que ela estava falando de mim também. Eu a agarrei pelos ombros, lhe dei um tapa, e é ótimo com a mão cibernética, e eu resmunguei. Acalme-se! Minha mãe ficou chocada o suficiente para parar de falar. Já estávamos conversadas. Eu disse a ela que tinha acabado de me formar no ensino médio, que eu tinha aulas de natação, um cara legal que me amava e muitos amigos. E o meu primeiro emprego, que eu consegui graças às minhas próteses. Eu não tinha nenhum problema com as minhas próteses. Todos os meus problemas foram por causa da minha mãe. Eu admito, aquilo foi feio. Mas deixou a minha mãe sóbria como um segundo tapa na cara. Ela olhou para a perna novamente. Ela disse que não saberia viver daquele jeito. Ela foi normal a vida toda. E eu respondi que o principal era apenas viver. Ela não acreditava em mim, mas as palavras ajudaram. Sua perna foi realmente removida e ela soluçava, segurando meu pai e eu pelas mãos. Mas então, levantamos dinheiro e pagamos para ela ter uma prótese. E então ela aprendeu a andar novamente. Ela reclamava para mim no telefone que não conseguia olhar o seu reflexo sem sentir nojo. Eu a acalmava e dizia que ela era muito bonita e o meu pai falava a mesma coisa a ela. Recentemente, a minha mãe saiu pela primeira vez de shorts e eu fiquei feliz com a sua pequena vitória. A propósito, para onde ela foi de shorts? Assistir à minha competição, é claro. É incrível quanta besteira as pessoas têm na cabeça e como isso pode arruinar suas vidas e a das pessoas que amam. E é incrível como as coisas mudam se você encorajar uma pessoa. Nós duas superamos os nossos preconceitos. Olhem sua família, talvez a possibilidade de entendimento mútuo esteja logo ali. Gostou do vídeo? Curta para que o YouTube mostre aos seus amigos.
E a propósito, você se lembrou de se inscrever no nosso canal e nos enviar suas histórias estranhas? Eu estava em um café com a minha amiga Grace falando sobre o casamento. Já era em 3 dias. Tomei um gole de café e de repente notei algo branco nele. Era um dente! Eca! Grace e eu estávamos em choque, prestes a chamar o garçom, quando de repente mais um dente caiu na xícara da minha boca. Eu congelei de horror. Não, isso não pode ser verdade. Eu era uma estudante universitária e estava me preparando para casar com Glenn. Nós nos amávamos e já morávamos juntos. Eu estava voltando para casa, queria ver o Glenn o mais rápido possível. E de repente um cara arrancou abruptamente a bolsa das minhas mãos. Antes que eu percebesse, ele já havia desaparecido na multidão. Diabos, tinha uma carteira lá. Pelo menos deixei meu celular no bolso. Liguei para o Glenn e contei o que havia acontecido. Ele imediatamente respondeu para não ficar chateado e ir para casa. Ele e a Mandy já estavam esperando por mim. Mandy era meia-irmã do Glenn. Ela costumava sair muito conosco. Quando eu cheguei em casa, a Mandy e o Glenn estavam conversando na cozinha. Beijei o Glenn na bochecha, ao que Mandy disse que poderia ficar com ciúmes. Então ela sorriu, como uma irmã, é claro. Nós sentamos para tomar chá. Contei a Mandy sobre o meu sonho, o sorriso perfeito no casamento. Eu queria fazer clareamento nos dentes, mas como eu sou muito sortuda, minha carteira foi roubada. A Mandy imediatamente assentiu e disse que pagaria uma consulta com um dentista que conhecia. Seria um presente de casamento. Eu abracei a Mandy. O Glenn tinha uma irmã tão legal. No dia seguinte, fui ao dentista, mas assim que me sentei na cadeira do dentista, ele agarrou meu dente com uma pinça. Eu me apertei em uma cadeira e gritei que vim para clarear. O dentista deu um tapa na testa, disse que estava trabalhando muito e pegou outras ferramentas. Ufa! O resultado superou minhas expectativas. O sorriso era branco como a neve. Depois de agradecer ao dentista, fui para casa e imediatamente fui para a cama por causa do cansaço. De manhã encontrei com a minha amiga Grace. Eu queria me gabar do meu sorriso. Mas no café, em vez de me gabar, gritei de horror. Meus dentes estavam caindo um a um e não havia nada que eu pudesse fazer. As pessoas ao meu redor começaram a olhar para mim. Eu pulei e imediatamente corri de volta ao dentista. Ele tinha que consertar tudo. Mas após o exame, ele disse que eu era alérgica a um agente clareador. Ele poderia me fazer implantes, mas eles tinham um preço absurdo. Eu não tinha dinheiro comigo e entrei em desespero. Não, logo antes do casamento. O dentista se ofereceu para colocar coroas folhadas a ouro, mas eu neguei. Eu não preciso de nada de você. Quando voltei para casa em lágrimas, notei um pacote na soleira da porta. Este era o vestido de noiva que o Glenn encomendou para mim. Talvez isso me animasse. Eu imediatamente abri a caixa ansiosa, mas congelei. Em vez de um vestido de noiva branco, havia um vestido marrom sujo dentro. Eu não entendi nada, mas o Glenn não pode estar errado. E seu sobrenome estava na caixa. Apenas as iniciais eram diferentes. Aparentemente eles confundiram. Liguei imediatamente para a loja para resolver, mas por causa dos dentes caídos, balbuciava muito e a administradora não entendeu uma palavra. No final, perdi mais um dente. Desliguei e joguei o telefone no sofá. Diabos! Então o telefone tocou novamente. Glenn. Deus, eu não posso falar. Tive de rejeitar a ligação e escrevi informando que estaria na casa de um amigo. Eu não queria que ele me visse assim. O Glenn também me lembrou que teríamos um jantar em família com seus pais à noite. Eles eram viajantes e vieram logo antes do casamento para me ver pela primeira vez. Muito oportuno. Mas não pude recusar. À noite, Glenn, sua irmã Mandy e eu estávamos esperando seus pais no restaurante. Glenn queria me beijar, mas me afastei dele na direção da Mandy. Ela me pediu para mostrar um sorriso e eu imediatamente peguei um copo e bebi um suco de gosto estranho. Só para não me comunicar com ninguém. Gradualmente eu relaxei. Minha cabeça de repente começou a girar. Eu queria falar sem parar e não me importava com meus dentes. Eu estava balbuciando e o Glenn me olhava incrédulo. Mas de repente minha música favorita começou a tocar. Eu imediatamente pulei e comecei a me divertir como se fosse a última chance da minha vida. Os outros estavam sentados em seus assentos, olhando para mim em estado de choque, pessoas chatas. Então, um casal mais velho entrou no restaurante, mas o homem parecia tão bonito, como o Glenn no futuro. Eu imediatamente comecei a flertar com ele e arrastá-lo para dançar. Mas o homem ficou com raiva e me empurrou. Eu tropecei e empurrei a mesa. O Glenn, preocupado, me ajudou a levantar e disse rudemente que esses eram seus pais. Pais? Nos conhecemos de forma interessante. Eu ri e então senti mais alguns dentes caírem. Um deles caiu direto no copo da mãe do Glenn.
Mas ela ficou tão chocada que não percebeu e levou o copo à boca. Ela tomou um gole e o dente ficou preso na garganta dela. A mulher engasgou e tossiu, limpando a garganta. Todo mundo estava olhando para mim em estado de choque, e eu não me importava. Eu ria alto, de pé, no centro do salão. Mas o Glenn não compartilhava da alegria, apenas parecia chateado e balançava a cabeça. Então o guarda veio até mim para me sentar. Não vou desistir sem lutar. Peguei a comida dos pratos dos convidados e comecei a jogar o frango nos guardas. Mas eu ainda fui capturada, e o Glenn pegou seus pais e saiu do restaurante. Eu queria correr atrás deles, mas os guardas me seguraram com força. Ei, solte, meu noivo está ali! Eu quase me afastei, mas de repente caí, então veio a escuridão. Acordei já na cela com uma dor de cabeça terrível. Não conseguia me lembrar de nada. Que tipo de porcaria estava misturada ao meu suco? Então eu senti que não tinha nenhum dente. Pareço mais uma sem-teto do que uma noiva. A Grace pagou a fiança pra mim e me disse que eu fiquei lutando por cerca de 1 hora e os guardas tiveram que chamar a polícia pra me manter na cela. Fiquei horrorizada ao lembrar de todo o pesadelo. O Glenn não me perdoaria. Depois de agradecer a Grace, fui imediatamente para o Glenn. Eu precisava salvar meu relacionamento. Mas a Mandy me encontrou na entrada. Fiquei feliz, mas de repente ela disse que não me deixaria entrar. Ei, tenho uma coisa importante para contar ao Glenn. Mas ela se manteve firme. Eu cerrei meus punhos. Não, Glenn tinha que descobrir a verdade antes de terminar comigo. Afastando a Mandy abruptamente, corri para o quarto do Glenn. Ele olhou para mim com uma mistura de ressentimento e dor e respirei fundo. Era difícil falar sem os dentes, mas tentei. Glenn, eu não queria que isso acontecesse. Eu amo você. Mas a Mandy começou a me arrastar para fora da porta e a gritar para ele não acreditar na garota cabeça de vento. Lágrimas escorreram pelo meu rosto. Isso não era verdade. Na porta, em desespero, confessei. Eu estou grávida do seu filho. A Mandy imediatamente começou a gritar que a criança definitivamente não era dele e tentou me empurrar porta fora. Mas dessa vez o Glenn disse para ela parar. A Mandy relutantemente me soltou, e o Glenn perguntou duvidosamente porque eu não tinha contado a ele antes. Eu chorei. Era para ser uma surpresa para o casamento, mas agora não tenho certeza se haverá um casamento. E esses dentes começaram a cair depois do dentista da Mandy. O vestido que você encomendou acabou sendo marrom, um suco estranho, como se todo mundo fosse contra o nosso casamento. O Glenn ficou alguns segundos pensando. Eu estava pronta para o pior, mas de repente ele disse: eu não pedi um vestido para você. Mas ali estava o seu sobrenome. Então eu olhei para a irmã dele em choque e de repente percebi. Havia suas iniciais na caixa com o vestido. E ela recomendou um dentista para mim. A Mandy começou a recuar lentamente e continuou dizendo ao Glenn para não ouvir minhas bobagens. O Glenn pegou o telefone e ameaçou que ligaria para o dentista e descobriria tudo sobre ele. Ele não gostaria de perder sua licença para cumprir o disfarce da sua irmã. A Mandy cerrou os punhos e de repente gritou que era apaixonada pelo Glenn desde a infância. E eu era um empecilho em seu relacionamento maravilhoso. É por isso que ela tentou arruinar o casamento. Ela armou tudo isso com os dentes, colocou veneno no suco. Mas tudo foi inútil. E portanto ela teria que resolver o problema por conta própria. No segundo seguinte, a Mandy me atacou de repente, gritando que não desistiria do Glenn. Mas o Glenn a puxou para longe, rosnando que a Mandy não deveria se atrever a se aproximar de mim novamente. Você é apenas uma irmã para mim, disse o Glenn. E ela é meu amor. Então o Glenn olhou nos meus olhos e concluiu. Meu destino e minha noiva. Eu estava pronta para derreter de felicidade. Claro, o casamento teve que ser adiado um pouco e acabou sendo muito mais modesto. O Glenn deu a maior parte do dinheiro para meus implantes dentários. Mesmo assim, tivemos um casamento e foi lindo. A Mandy não foi convidada. Já houve aventura suficiente sem ela. O Glenn até brigou com uma testemunha e ficou com um dente quebrado. Mas isso só acrescentou risos ao dia mais feliz de nossas vidas. Percebi que mesmo as pessoas mais próximas podem cometer erros. Mas nenhum obstáculo quebrará o amor verdadeiro. Você gostou do vídeo? Se inscreva e deixe seu like e apoie o canal. Obrigada! Olá, todo mundo! Meu nome é Ellie e eu tenho 16 anos. Já teve algum momento na sua vida que seu único desejo no momento era parar de sentir dor? Eu parei e sabe, é mais uma maldição do que um presente. Eu era uma garota normal da minha idade. Escola, amigos e até um namorado.
Nesse fatídico dia, meu namorado Andy e eu concordamos em nos ver no playground pela tarde. Eu cheguei cedo e esperei por ele assistindo as crianças. Eu tenho irmãos mais novos, então olhar as crianças ao meu redor acabou se tornando um hábito. De repente, a bola de um dos garotos pulou e rolou para embaixo do balanço. Um dos jogadores correu para lá e eu fiquei tensa imediatamente. Tinha uma criança no balanço. Eu gritei alguma coisa para os dois, mas era muito tarde. Num instante, eu corri e cobri o garoto com meu corpo. Então veio a pancada nas costas e nós fomos jogados para frente. Os pais correram até nós e eu entreguei a criança. A mãe me agradeceu cheia de lágrimas e o pai tentou me ajudar a levantar, mas eu não consegui. Minhas pernas, eu não conseguia sentir. Eu não sentia minhas costas também. Você tem ideia do quanto é assustador parar de sentir alguma coisa que geralmente você nem presta atenção? Alguns minutos depois, Andy chegou e caiu do meu lado. Eu já estava chorando. Eu fiquei tão assustada. A ambulância me pegou. Andy ligou para os meus pais. Fui mandada com urgência para o raio-x. Depois de me colocarem num coma induzido, eu fui para a cirurgia. Na época, eu não conseguia acreditar que minha vida podia ter virado de cabeça para baixo em questão de minutos. Antes do coma, fiquei um tempo com os meus parentes e eu tive a sensação de estar me despedindo. E então, uma escuridão veio. Eu acordei numa cama de hospital. Minha cabeça parecia ser feita de ferro, mas eu poderia levantar para me ver. Meus pés ainda estavam lá, minhas mãos também. Tentei mexer o braço, funcionou. Não muito bem, mas eu podia. Então tentei as pernas. Será que me consertaram? Sim, eu podia mexer. O som de uma pancada na cama chamou a atenção da enfermeira perto, e ela chamou os médicos. Quando vários médicos chegaram, eu já estava brilhando de felicidade. Eu podia me mover e eu não sentia nenhuma dor. Mas os médicos, por algum motivo, não estavam felizes e disseram que deveríamos esperar meus pais. Eu, sinceramente, não entendia o que estava errado. Em meia hora, eu já conseguia mexer os dedos do meu pé. Isso não era bom? Quando meus pais chegaram, os médicos colocaram tudo na mesa. Eu fui operada no mesmo dia que dei entrada no hospital. A operação foi um sucesso, mas um dos médicos cometeu um erro. Meu nervo foi comprometido e agora eu não sentia dor. Eu disse, vocês estão zoando. Mas um dos médicos chamou minha atenção para o fato de que um deles estava furando minha pele com uma agulha o tempo inteiro. E eu percebi que eu não senti. Uma semana depois, meus pais me levaram para casa. Eu não estava confiante a ficar em pé. Tive que aprender a andar de novo. Em casa, meu pai me carregou nos braços e fomos para a fisioterapia. Eu me movimentava com uma cadeira de rodas. Só lá eu podia andar com supervisão de médicos. Todo esse tempo eu estava me acostumando com um mundo sem dor. Então, vários meses se passaram e graças ao suporte da família e Andy, eu consegui voltar a andar normalmente. E agora a fisioterapia tinha acabado. Eu perguntei para minha mãe se eu poderia voltar à escola. Minha mãe disse que eu não iria à escola, pelo menos não esse ano. Eles estavam com medo de que eu me machucasse, porque não sinto dor. Mas por quê? Eu estava saudável. E o fato de não sentir dor é completamente uma vantagem. Por exemplo, no outro dia, na veterinária, ela veio aqui vacinar nossa gatinha. Eu tive que segurar ela e mesmo tendo me arranhado toda, eu fiquei de boa. E depois me depilei com cera e... Você sabe, eu estou sempre pronta para puxar. Meu pai disse que os médicos marcaram a cirurgia daqui a 6 meses. Porque eles tentariam reconectar os nervos para me dar a sensação de dor novamente. Uma vez, chamei meus amigos para caminhar. Meus pais me impediram de novo. Me proibiram de deixar a casa sem acompanhamento. E se eu tentasse, eles iam me trancar no meu quarto. Caramba! Pra que eu fiz fisioterapia? Pra continuar vivendo no vácuo? Essa casa era um castigo.
e não merecido. Você já tentou salvar ou apoiar isso para que fosse melhor punido? Eu realmente queria ver meus amigos, mas mais do que tudo eu queria ver Andy. E meus pais repetiram: em alguns meses, não antes disso. Eu não gostei nada disso, e Andy continuava pedindo para me encontrar, e eu decidi vê-lo escondido, enquanto os meus pais estavam fora. No domingo, meus pais saíram para fazer compras, ir ao shopping, e tínhamos algumas horas para nos ver. Assim que eles saíram, Andy entrou. Foi a primeira vez que nos vimos depois do incidente. Antes disso, só chamada de vídeo. Foi estranho ter uma pessoa que você ama ali, mas não sentir o calor ou o toque das mãos. Mas eu ainda estava feliz. Era a primeira vez que ele estava na minha casa, então sugeri que ele fosse pro meu quarto enquanto eu fazia chá. Eu coloquei nas xícaras e subi. Coloquei na mesinha e deitei na cama. Tinha tanto tempo. Talvez nosso amor nos permita chegar num novo nível no relacionamento. Andy tirou meu top e eu tirei o casaco dele. Ele logo me botou de costas. Estávamos com tanta pressa que empurramos algo da mesinha e nem prestamos atenção. Ficamos ali, um em cima do outro, e nos beijamos. Era a minha primeira vez. Eu não senti nada, mas o pensamento era excitante. De repente, Andy ficou roxo e olhou para mim horrorizado. E sussurrou: sua mão, ela... Eu olhei pra minha mão e quase desmaiei. Tava vermelha e empolada. Aparentemente, no momento da nossa intimidade, eu derramei a xícara na minha mão e não percebi. O que fazer? Corremos pro banheiro colocar minha mão na água gelada. Caramba, eu não senti nada, mesmo minha mão parecendo pertencer ao Fred Krueger. Eu olhei pra Andy pra agradecer por ele ter percebido a tempo, mas ele foi embora. Eu fui pro corredor e vi a porta da frente aberta. Ele escapou, me deixou sozinha. Antes de conseguir me recuperar dessa traição, eu vi a porta abrir completamente. Ele voltou, eu pensei. Mas não, era meu pai e a minha mãe. Papai estava carregando umas sacolas e rindo, mas quando me viu, o sorriso desapareceu. Então, houve gritaria, lágrimas e um sermão. Papai colocou tranca nas portas e janelas do meu quarto. Meu telefone foi confiscado e desligaram a internet. Minha escola era em casa e um professor vinha aqui. Às vezes ele me deixava ligar para Andy do celular dele, mas Andy não atendia. E foi assim que eu vivi por quase 6 meses. Às vezes eu ficava brava com os meus pais, mas então olhava as queimaduras e me lembrava de que o que eles fazem tem sentido. Os médicos finalmente decidiram que eu estava recuperado o suficiente e fizeram a segunda operação. Quando acordei da cirurgia, eu imediatamente percebi que estava tudo bem, porque eu estava com uma dor horrível. Mas eu estava feliz pela dor. Eu acho que depois daqueles 6 meses eu merecia sentir dor. Depois de 2 semanas, meus pais me deixaram ir para a escola. Eu estava radiante. Era o momento de ver todos os meus amigos de novo e Andy. Mas me decepcionei. Quando cheguei na sala, todos olhavam para mim. Eu só escutava os sussurros. Meu pai veio brigar na escola com Andy. Todo mundo ficou sabendo, então ninguém queria problema. Eu fiquei sozinha e Andy só me ignorava. Eu esperei vir tanto tempo para a escola e fui recebida desse jeito. Isso me machucou muito. Na hora, senti que meu mundo ia acabar de novo. Mas, paradoxalmente, a experiência me deixou mais forte. E o ressentimento dos ex-amigos foi logo esquecido. Não tinha tempo para ficar triste. Eu tinha tanta coisa para tentar de novo. Eu estou numa nova escola e tenho novos amigos. Novo namorado, novos interesses. Às vezes lembro do ano louco em qual não pude sentir dor. E não quero repetir. Por favor, deixe um like para mais pessoas verem. Talvez ajude-as a resolver o problema delas. E não esquece de se inscrever no canal para não perder as interessantes novas histórias. Boa sorte a todos! Tchau!